Estamos de volta ao nosso segundo bloco. Nosso assunto de hoje é a segunda Conferência Sul-Catarinense de Direito. As nossas convidadas, a doutora Maria Regina Medeiros e a doutora Vanessa Conceição, para falar dessa conferência para a gente. Nós falávamos no primeiro bloco do tema da primeira palestra, que envolve essa questão do direito penal, né, em um mundo sem drogas. Recentemente a gente está enfrentando a questão do uso medicinal da maconha, né? Então, assim, tu vê que paradoxo, que coisa impressionante, porque está muito claro que eles retiram uma substância, que é da cannabis, né, que é o canabinol, utilizam isso para frear crises de epilepsia, né? Estudos já têm demonstrado que as crises cessam efetivamente, que as crises, em alguns casos, elas têm uma melhora altamente significativa. E no Brasil não se quer, assim, há uma burocracia grande e não pode se importar. Os pais, para conseguir evitar as crises dos filhos, acabam tendo que contrabandear o remédio para conseguir dar um mínimo de qualidade e dignidade, ou conseguindo ordens judiciais para fazer isso, né? O que se coloca em discussão é justamente isso. Quer dizer, não é o barato, né? O remédio ele é desativado, a pessoa que vai usar não vai ficar drogada, não vai ficar dependente. Meu Deus, é um remédio, né? Eles pegam uma substância que muitas vezes eles pegam veneno de cobra e transformam em remédio, e aí ninguém faz um auê por causa disso, né? Eles podem pegar um mofo e transformar em penicilina. Agora eles não conseguem pegar uma substância, né, e transformar em remédio, que porque está envolvida com a maconha se faz esse escândalo todo. Quer dizer, é esse tipo de assunto que a gente pode esperar, de repente, dessa palestra? Sim, até porque o reflexo hoje do uso de drogas, ele reflete no sistema penitenciário, né? Justamente por ser um juiz da execução penal, membro do conselho, ele é membro do... Que é o caso, um pai desse, de repente, pode até ser preso porque está tentando buscar um remédio para um filho. Sim. E hoje, se for, não precisa nem muito longe, mas Tubarão, nosso presídio regional masculino, ele tem uma população de quase 70% de pessoas por tráfico, mas que na grande maioria são usuários, assim, né? Então, assim, isso é um problema social mesmo, muito grande. Um problema social muito grande. O uso para roupa, o uso para produção de fibra, quer dizer, se vai usar, dar um fim lícito, né? Eu não consigo entender a polêmica que se faz, às vezes, quando se vai se usar uma substância que pode ser usada, né? É tipo a cola de sapateiro, tu pode usar para cheirar, então, mas se ela é usada para produção de sapato, não se pode, tem que se alterar a fórmula, enfim, mas não se pode proibir a produção. Nós temos uma segunda palestra aqui, que é do Dr. Hamilton Bueno de Carvalho, ele é desembargador do Rio Grande do Sul, né? Já está aposentado. Sim. Mas que ele vai falar do direito penal a marteladas. E do que seria essa palestra? Então, essa palestra dele vai ser mais voltada assim para o Nietzsche. Até eu estava vendo num outro lugar que ele vai estar, é o mesmo tema, mas voltado ao Nietzsche. Então, assim, um lado mais alternativo, psicanalítico, sim. É um lado bem alternativo e psicanalítico do direito, assim. Mas o Nietzsche é um bom filósofo, né? Sim. Não quer dizer necessariamente que ele esteja ligado à psicanálise, mas que visão que ele estaria dessa palestra? Uma visão... De uma visão realmente alternativa, assim, dá um choque de realidade para as pessoas, assim. A visão do Dr. Hamilton Bueno, ela é bem nesse tipo, ele traz... Ele é adepto do direito penal mínimo. Mínimo, isso, sim. Ou seja, a discussão que estaria em jogo aqui é justamente o fato de a gente diminuir um pouco o tamanho do Estado e essa fúria que a gente tem de tentar penalizar as pessoas, isso porque... Sim. Para quem estuda a área, a gente já sabe que isso não está resolvendo, né? Não se utilizar só do que está escrito na lei, né? Exatamente. A gente também tenta punir tudo o que acontece na sociedade, a cada situação que acontece, a gente tenta aumentar as penas, a gente tenta fazer mais uma lei para punir e, no final das contas, a gente está deixando de punir o que efetivamente tem que ser punido na tentativa vã, ilusória, né? De tentar punir tudo e qualquer coisa. Situações que poderiam ser resolvidas como se a gente levantar os olhos para outros países, né? Sim. Tu comete a gente comentava isso, né, Vanessa, em outra oportunidade. Se tu comete um crime na sexta, um crime de pequena monta, na segunda tu já se apresenta numa corte, o juiz já te penaliza, né? E a coisa se resolve por ali. Já se resolve, sim. Né? E hoje a gente está aí com processos que se estendem anos e anos e anos.
e não resolve. Não acabam prescrevendo, quer dizer, toma tempo do juiz, toma tempo de um promotor, toma tempo de uma estrutura do judiciário, a pessoa fica nesse afã de punir, não é punida, o judiciário faz um papel inócuo, né? Então, assim, isso é importante para a sociedade, por isso eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui, porque a iniciativa de promover esse tipo de palestra, porque a sociedade tem que discutir esses assuntos, né? E a gente sabe que essas conferências, elas são o ponto de partida para isso, porque dali saem pessoas que são formadoras de opinião, né? Pessoas que vão lutar na sua área, na sua entidade, na sua universidade, nos outros poderes, para começar a mudar e tentar trazer uma nova forma, né, de resolução desses problemas. Com certeza. Quem mais vem? Então, quer falar, doutora Alexandra? No segundo dia vai vir, que é o juiz corregedor aqui do Tribunal de Santa Catarina, né? Que ele vai falar um pouco sobre os aspectos polêmicos das medidas socioeducativas em Santa Catarina. Ele atende ele coordena um núcleo que atende as matérias assim, relativas à execução penal. Então, assim, ele visita muito os presídios, né? Talvez até ele possa vir a visitar aqui o presídio de Tubarão, porque hoje a gente sabe que estamos com quase 600 presos, é isso? Estava com 570. E a capacidade do presídio é para quantos presos? 330. Quase o dobro. Quase o dobro. Então, hoje a capacidade, então, assim, é uma panela de pressão, né? Aí pensamos, e provavelmente ele faça uma visita lá no presídio, né? Então, assim, ele trabalha muito na execução penal, na infância e juventude e até no direito da mulher, né? E a palestra em si, que ele vai falar, assim, ó, medidas socioeducativas em Santa Catarina, porque hoje em dia, quais são as medidas que está sendo tratada, né? Até para quando o preso sai, né, é posto em liberdade, que educação que ele tem dentro do presídio para poder... Mas isso para adolescentes também e para os presos. E para os então presos ele vai tratar também. dos dois assuntos. Dos dois assuntos, tanto... E até um pouco, acho que também referente à mulher também, né? E daí... Pois é, aí o foco é pensar o seguinte, né? Um preso que comete um crime de menor potencial ofensivo, né? Quando ele... Seria interessante colocar ele nessa panela de pressão do presídio lá onde a gente costuma dizer que isso é uma faculdade do crime, né? Ele sai de lá pós-graduado, porque tem contato com outras pessoas de alta periculosidade, né? Do que ele está, de repente, fazendo um serviço voluntário, prestando um serviço para a sociedade, né? Até como na própria... Quando é preso por pensão alimentícia, né? Às vezes eles colocam junto, né, no presídio, com aqueles presos de alta periculosidade lá e não tem... E eu acho que teria que, assim, medida socioeducativa. Acho que teria alguém que ter nesses presídios, onde ficam presos, pessoal, principalmente da pensão alimentícia, de até tratar ali... Mas eles têm uma sala separada, eles ficam na regalia, né? Às vezes, né? Às vezes não. Recentemente tive um cliente meu que foi preso e estava junto lá com os presos normais, isso numa cidade do interior. Não tinha sala separada para ele, doutor. Só para esclarecer a população, isso é uma prisão civil, então né, não seria um crime, mas seria um ato ilegal do ponto de vista civil. Por isso, a não misturar esse preso, né? Sim. Com os outros presos. Nós temos que fazer mais um breve intervalo e já retornamos.